Fala, maratonistas de séries, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar das séries que lançaram até o mês de junho. 2025 foi bem interessante, repleto de coisas novas e, claro, muitas temporadas que a galera estava esperando. Então, muita coisa pra gente ver no vídeo de hoje. Vou passar por cada mês rapidinho, só para vocês conferirem aí tudo que a gente teve este ano até o mês de junho, né? Do primeiro semestre aí do ano. Tranquilo? Então deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Eu tô ligado, demorou um pouquinho esse vídeo, porque a gente estava enrolado aí com outras produções de vídeos e alguns problemas pessoais aí também na equipe, beleza? Então fortalece demais aí com o like, beleza? Então bora lá! E antes de eu realmente começar, eu tenho que falar que assim, algumas dessas séries e novas temporadas eu não consegui assistir, porque é muita coisa mesmo, tanto em séries, filmes e games, né, que eu curto bastante, então não dá para assistir ou jogar tudo. Mas eu vou levar em consideração algumas opiniões de amigos e também sobre a percepção da galera na internet, beleza? Então eu aviso vocês de alguma série ou nova temporada que eu não assisti para vocês ficarem cientes, não é a minha opinião sobre, beleza? Então bora lá! Começando aí com a série The Pitt no HBO Max, que chamou bastante atenção, e essa já é a primeira aí que eu não assisti. Além de não ser a minha vibe por ser uma série de médico, né? Não era uma série que eu estava tão interessado assim, e eu fui assistir outras paradas que vocês vão ver aí no mês de janeiro, né? Então, já começa com essa que parece que vai ter já a segunda temporada e chamou bastante atenção, lembrando aí os primórdios de Plantão Médico, pelo menos o que a galera disse, né? Então, para quem curte esse tipo de série, The Pitt pode ser aí uma boa pedida. Também tivemos Goosebumps, né? No caso, a segunda temporada da série, que, diga-se de passagem, eu acho que ficou melhor no formato de série do que o filme. A série é envolto a uma trama de terror mais infantil, e essa segunda temporada eu não assisti, mas traz o ator que interpreta o Ross na série Friends. Eu não lembro, David Kimmel, alguma coisa assim, né? O ator fez aí essa participação então nessa nova temporada e a galera falou bem dessa temporada. Então, sei lá, eu não consegui assistir, mas tá na lista. Quem sabe aí, né, para agora, final do mês do ano, que tá complicado também, né? Tem muita coisa para sair. Inclusive, falando em muita coisa, uma das séries que eu realmente assisti, né, essa segunda temporada, foi a série insana da Apple TV Plus, Ruptura, a segunda temporada, que era muito aguardada e que, no caso, né, vai ter aí talvez uma terceira temporada mais maluca do que a anterior. Porque é por aí que tá se seguindo, né? A gente vê aí que eles estão talvez tentando explicar algumas coisas, mas às vezes a gente fica com mais pergunta do que com resposta. Então essa segunda temporada serviu pra gente, né, ter uma noção aí da loucuragem e da insanidade dessa série, que, meus amigos, é muito boa. Se você ainda não assistiu, recomendo demais, beleza? Ruptura é excelente. E claro que o Miltic traria também, né, uma nova performance para essa nova temporada. Vale muito a pena, muito mesmo, você assistir. Tivemos também a série da Disney Plus Paradise, que para muita gente era esperada, inclusive para mim. A série acabou me surpreendendo por abordar uma perspectiva um pouco diferente, tanto do governo quanto de um mundo pós-apocalíptico, onde vamos ver aí algumas coisas acontecendo e, de certa forma, se eu falar muito mais, vai ser spoiler. Mas tem uma galera aí que está envolvida no assassinato do presidente dos Estados Unidos, mas não só isso. Em um mundo, né, devastado aparentemente. A segunda temporada promete responder algumas perguntas, isso se ela acontecer. Então vamos ficar no aguardo realmente. E aí em cada mês, né, quando tiveram animações ou alguns animes que me chamaram a atenção e que eu assisti, eu vou comentar separadamente. Como é o caso da segunda temporada de Solo Leveling, que é assim, um anime insano que vem aí de um manhwa, né, que é um mangá chinês, se eu não me engano. Manhwa, tanto chinês quanto coreano, eu acho que é manhwa. Mas se eu estiver errado, corrija aí pra mim, beleza? E esse anime é insano. Eu recomendei pra minha esposa, ela devorou as duas temporadas e já tava meio que soluçando quando descobriu que a terceira é só ano que vem. Se você curte animes ou só uma boa história de ação, que é basicamente isso, né? Vai fundo em Solo Leveling, que é, assim, diferente do que a gente está acostumado. Eu diria que ela acaba sendo um ponto fora da curva desse monte de anime que acaba saindo mais do mesmo em todas as temporadas, né? Tanto as de inverno quanto as de verão, que são quando saem mais, né, animes.
Então, Solo Leveling é um ponto fora da curva. E junto com ele temos também Sakamoto Days. Essa aqui eu confesso que eu não assisti e ainda não entendi a vibe, né, que a galera falou sobre. Eu teria que assistir para discorrer um pouco mais, mas fez um certo sucesso aí com o pessoal. E aí tivemos também a segunda temporada de Castlevania Noturno. A série então é uma segunda temporada do spin-off ou da continuação da série animada Castlevania da Netflix, que para mim é muito boa. Muita gente torceu o nariz tanto para a primeira adaptação quanto para a segunda, porque não adaptam tão bem assim, né, os jogos. Mas, na minha opinião, os jogos são meio rasos em certos pontos aí. Tem ali uma historinha, algo assim, nos arquivos ou nos diálogos que você vai acompanhando durante o jogo, mas para fazer uma adaptação, eles têm que colocar mais coisas aí, principalmente do lore do Drácula, né, com essa luta contra o clã de caçadores de vampiros e demônios, né? Então eu acho complicado dizer que é ruim, porque não é, nem de longe. Eu achei muito boa, mas ainda assim essa Castlevania Noturno é um pouquinho abaixo do que foi a anterior, na minha opinião, beleza? Mas de longe não é ruim. E também tivemos a animação diferentona da Disney/Marvel, que é Meu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. A série tem um estilo bem peculiar aí, como se fosse um quadrinho realmente animado. A série trouxe aí algumas perguntas sobre o próprio Homem-Aranha, que aparentemente é o mesmo Homem-Aranha do Tom Holland, só que de uma outra realidade, ou seja, não faz parte diretamente do UCM, mas serve como uma história de origem. É mais ou menos essa a pegada. E aí chegamos em fevereiro, que temos a série Cassandra, que eu assisti o primeiro episódio, mas não me atraiu muito. Só que um casal de amigos falou que vale a pena, então eu confio neles e está aqui a recomendação. A série aborda aí essa questão de IA em uma casa inteligente e que algumas coisas estranhas começam a acontecer, né? Porque a Cassandra tá querendo tomar o lugar de alguém. Então vocês estão ligados aí para onde vai, né? Tivemos também a sexta temporada de Cobra Kai, a parte 3 da sexta temporada, diga-se de passagem, que é uma série que eu também não acompanhei, mas tinha um pessoal esperando essa parte 3 aqui, inclusive meus pais, então eu acho que tem um certo apelo. A série, apesar de ser bem popular, não me chamou a atenção por ser uma série aparentemente mais juvenil, né, com histórias mais rasas ou coisas do tipo, assim como é o próprio Karate Kid, né? E esse tipo de série, às vezes, que pega uma proporção muito grande, que vai ganhar outras temporadas, acaba me perdendo em certo ponto, né? Eu acho que assisti o primeiro ou o segundo episódio lá atrás, né, lá na primeira temporada, e que é a mesma coisa, por exemplo, que aconteceu comigo com La Casa de Papel ou até mesmo Round 6, que a galera ama, mas pra mim é só beleza. E também tivemos a terceira temporada de Yellow Jackets. Essa aqui é uma série de mistério envolvendo um grupo de meninas que acabou perdida em uma ilha. A série varia entre dois tempos, né? Os tempos delas na ilha e o tempo delas atual, onde elas precisam lidar com as questões do dia a dia, ao mesmo tempo que lidam com os seus próprios traumas, né? Envolvendo esse acidente que mudou a vida delas para sempre. A série é bem interessante e tem aí algumas peculiaridades, eu diria. Essa aqui eu acompanhei, né, a primeira e segunda temporada, mas a terceira eu ainda não assisti. Tivemos também The White Lotus, que é a terceira temporada da série que chegou em fevereiro. A série da HBO Max traz aí um assunto um pouco diferente, que são esses hotéis, né, chamados White Lotus aparentemente, que traz aí algumas peculiaridades em seus hóspedes, ao mesmo tempo que envolve os próprios funcionários do hotel. A série traz aí muitos temas delicados, em muitas vezes, mas com um tom um pouco diferente. Mas cuidado, não assiste perto das crianças, hein? Já fica aqui o aviso. A Thousand Blows também foi lançado em fevereiro. A série é dos mesmos criadores de Peaky Blinders e, claro, chamou muita atenção. A série de porradaria, né? Que vocês estão ligados aí que trata-se de, né, um campo específico aí de atuação, né? E a série é muito boa mesmo, né? Eu gostei bastante, apesar de que eu acho que Peaky Blinders ainda é melhor. Inclusive, o ator é muito bom e a gente vai ver ele logo mais também com uma série que chamou muita atenção. Depois tivemos a série Dia Zero, que é do Robert De Niro, se eu não me engano, né? Eu acho que é ele mesmo que faz, que traz aí, assim, uma perspectiva um pouco diferente em uma crise nos Estados Unidos envolvendo o governo. Mas muito mais se esperava dessa série, inclusive para mim, eu acabo me decepcionando com ela. Ela não é tão boa quanto eu gostaria, mas tem ideias boas, sabe? Particularmente, eu acho que ficou devendo.
mas deixe aí nos comentários se você concorda comigo. Tivemos também a série Casa de Davi na Prime Video, que chamou bem atenção pelo nível de produção. Apesar de ser uma série Double A, né, com um certo orçamento médio ali, entre outras séries de grande produção, a série foi até que decente, bem legalzinha, explorando aí o Rei Davi. E nesse mesmo mês tivemos duas animações que me chamaram, né, bastante atenção, e também da galera. A primeira delas é a terceira temporada de Invencível, que, meus amigos, é muito boa. Apesar de que prefiro a primeira, mas a terceira fica ali junto com a segunda, na minha opinião, né? Um pouco mais light, mas ao mesmo tempo abrange um pouco mais, né, o universo de Invencível, que provavelmente vai chegar aí em seu ápice na próxima ou só na quinta temporada. A série também expande um pouco mais aí esse universo e também essa questão de dimensões, né? Que a galera aí que tem muitos poderes pode fazer um estrago muito bom aí dentro da animação. Então, recomendo demais, né? A porradaria está aqui insanamente. E a segunda é Ganhar ou Perder, a série animada que traz aí uma perspectiva nova do estúdio da Pixar, que aborda várias histórias, né, durante a semana de um campeonato, de um jogo, de um campeonato importante para um grupo de alunos, né, que está participando desse campeonato. Eu não lembro o nome do esporte, mas é tipo beisebol, né, ou se não é o próprio beisebol, eu sempre confundo esses dois aí, mas são bem parecidos, beleza? Então é mais ou menos essa a proposta, trazer a perspectiva, né, dessas pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente no campeonato, ou no caso no jogo, né? E aí vamos para março, onde temos a primeira temporada da segunda série de Demolidor, que agora faz parte realmente da Disney, né, / Marvel dentro do UCM, onde Charlie Cox acaba participando de outros projetos da Marvel, incluindo o próprio Homem-Aranha e Mulher Hulk. Agora, de fato, dentro do UCM, traz toda a bagagem, né, que vem com ele com as séries da Netflix, por exemplo. Então podemos talvez ver mais pra frente outros personagens como a Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, assim como a gente viu nessa primeira temporada o próprio Justiceiro, que aparentemente não vai ganhar uma série própria, como foi, né, anteriormente, mas vamos acompanhar um especial que já está marcado para sair o ano que vem, bem próximo da segunda temporada de Demolidor Renascido, que traz aí como se fosse um recomeço, né, uma nova parte dessa história do Demolidor. A série é bem interessante para tentar trazer essa galera para dentro do CM de fato, ao mesmo tempo que corre à parte, né, separado. Traz aí elementos e personagens do CM, mas ao mesmo tempo, né, ela acaba se afastando um pouco. A série é muito boa e recomendo demais. A porradaria, vocês estão ligados, né? E aí uma série, assim, insana, muito boa demais, assim, mudou os meus conceitos de fato. A série Adolescência, da Netflix. Se eu não me engano, ela é curta, né? Tem 3 episódios, 4 episódios, uma coisa assim. Não lembro ao certo. E o jeito que as coisas acontecem, a narrativa e a filmagem, insano. São episódios que contam histórias, né, dessa família que acabou tendo sua vida virada de cabeça para baixo após o seu filho cometer um ato hediondo. A série aborda então como as coisas aconteceram após o ocorrido e tudo isso em um plano sequência insano. Cada episódio é um plano sequência muito mais trabalhoso e insano do que outro. Inclusive tem cenas que você fala assim, meu, como que eles fizeram junto com o resto do episódio, porque plano sequência é uma filmagem só, em um tiro só, né, praticamente, é um tiro só nesse estilo, né, que você filma tudo de uma vez, não tem edição propriamente dito de cortes, então é uma cena sem cortes, então imagina 1 hora sem cortes dessas pessoas atuando. É insano. E não tem corte, por exemplo, corte escondido. Não existe esse corte escondido. O episódio é daquele jeito mesmo. Algo como foi, eu acho que em 1917, né, o filme, que tem um corte no filme para ter uma passagem de tempo e alguns outros ali meio que trabalhados. Mas aqui não é o caso. Então a adolescência, além de tratar o tema absurdamente, né, relevante para a vida dos adolescentes hoje em dia e para a própria sociedade, também aborda outras questões, né, tanto sociais, tanto da comunicação entre as pessoas, né, que hoje em dia está complicado essa parada, né. E claro, tecnicamente insana. Recomendo demais a Adolescência.
Seguindo então para a Roda do Tempo. Confesso que essa nova temporada, eu acho que é a terceira, né, saiu e eu ainda não assisti, né? Eu parei acho que no segundo episódio da segunda temporada, talvez. Eu não lembro direito, porque eu estava assistindo com a minha esposa e a gente acabou deixando de lado para ver outras coisas, né? Então, não tenho muito o que dizer. A série prometia ser aí algo parecido com O Senhor dos Anéis ou coisas do tipo, mas apesar de tudo, não chama tanta atenção quanto o nome propriamente dito, sim, O Senhor dos Anéis. Mas não é uma série ruim, mas também não é algo insano. Pelo menos a parte que eu assisti, né? Porque essa aqui eu não sei realmente para onde vai. Também falaram bem da série Ladrões de Drogas da Apple TV Plus, que temos aí um brasileiro atuando na série. Wagner Moura, que está voando em Hollywood e fazendo muitos filmes. Ele está fazendo tanto para os streamings quanto para Hollywood mesmo, e até mesmo, né, vindo para o cinema nacional, que teve um filme recente dele, né? Se eu não me engano, é Agente Oculto, Agente Secreto, uma parada assim, né? Que se passa no Brasil. Então é peculiar a carreira do Wagner Moura, que está assim explodindo. Um cara muito bom mesmo e merece esse sucesso, né? A série então aborda dois amigos que acabam tendo a brilhante ideia de roubar o próprio, né, Dake, basicamente, o esquadrão antidrogas, mas acabam envolvidos aí em uma treta ainda maior que eles não estavam esperando. Então dá uma olhada que às vezes você, né, vai gostar dessa série. Outra que eu também não assisti, porque nesse tempo aqui eu acho que eu já tinha até deixado de assinar a Apple TV Plus, é a série O Estúdio. Ela promete ser aí algo parecido com a franquia, que é na mesma pegada, né, se passando por trás das grandes produções. O estúdio vai ser focado em um CEO que acaba, né, assumindo aí a bronca de produtor de um filme ou de, no caso, né, uma produção aí que está em andamento. A parada começa a ficar bem esquisita, né? E claro que chama atenção pelo tema abordado. Essa que eu não assisti, então eu só vi o trailer, parece bem legal. E chegando em abril com a série Caçador de Demônios. A série ela lembra em alguns aspectos, né, os primórdios de Supernatural, onde temos um caçador de demônios não por escolha, mas por um contrato para mantê-lo na Terra, pelo menos por enquanto os seus serviços são necessários. Ele era um caçador de recompensa, aparentemente um ex-policial ou algo do tipo, pelo menos ao que parece, mas ele não é uma pessoa tão boa assim. E após a sua morte, acaba indo parar no inferno. Só que, né, o inferno meio que precisa dos serviços dele para mandar uma galera aí de volta. Alguns demônios, criaturas e, claro, esse panteão de bichos esquisitos e demônios de volta para o quinto dos infernos, se a gente pode colocar dessa forma, né? E aí fazem esse acordo com ele que se ele ajudar, enquanto ele ajudar a galera a mandar esses demônios para casa, ele, né, continua na Terra. E se ele quiser parar, é simplesmente estalar os dedos. Então a série chamou a atenção por causa disso e eu tava assistindo ela na hora do almoço. Então era bem, assim, lembra bastante, como eu disse, as primeiras temporadas de Supernatural. Depois tivemos Maria e o Cangaço. Nada foi falado muito assim sobre essa série, mas eu gostei bastante por ser uma perspectiva um pouco diferente dos cangaceiros. A série traz então o ponto de vista, né, de Maria Bonita, que foi a esposa, a companheira ou amada de um dos maiores cangaceiros que já passaram pelo Brasil. E como dizem, né, às vezes por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E aí temos a série Morrendo por Sexo, que eu não assisti. Essa aqui foi uma das que eu acabei pulando, mas a galera falou bem, né, diz que aborda aí alguns temas interessantes. Eu ainda não assisti, mas não tá no meu radar. Se você talvez me recomendar aí, ou me falar, né, do que se trata realmente, se vale a pena, deixa nos comentários, quem sabe aí eu não assisto. Tivemos também a 6ª temporada de O Conto da Aia, ou The Handmaid's Tale, pra geral aí, porque veio quase com esse nome praticamente, né? Que assim, eu acompanhei, eu acho que até a 3ª temporada. Dali pra frente eu realmente não assisti, mas tinha muita gente esperando muito dessa 6ª temporada, e inclusive dividiu a galera, né, por conta de ser aí o final da série. Alguns acham que deveria ter acabado antes, alguns acham que deveria ter mais, mas ainda assim
a sexta temporada era muito aguardada. Tivemos também a sétima temporada de Black Mirror, que abordou alguns temas recorrentes aí dentro da série. Inclusive, teve um episódio que é continuação de um outro, e isso é peculiar, né? É diferente, porque eles não costumam fazer episódios que se conectam. Aqui mostra que tem sim um episódio que tem essa sequência. Fora que, na minha opinião, os primeiros episódios são bem interessantes, mas na minha opinião, alguns dos episódios acabam repetindo o mesmo tema. Parecem abordagens diferentes sobre a mesma discussão. Eu acho que ficou meio repetitivo em algum momento. Também teve a quarta temporada de Rex, que é aquela série sobre uma mulher na comédia, alguma coisa assim, que eu realmente não assisti, então não posso opinar sobre. As duas primeiras temporadas foram um estouro, a terceira era bem esperada, mas a quarta eu realmente não tô ligado sobre o que se trata. E tivemos a segunda temporada da nova temporada, né, da nova era de Doctor Who. Essa segunda temporada acabou sendo ok, e também tivemos aí a notícia de que o ator não volta para a terceira temporada. Ou seja, já vamos ter aí um novo Doctor na área. Se vai manter a acompanhante ou se vão trocar também, não sabemos ao certo. Mas o ator disse que não retorna para a terceira temporada. Então é complicado isso aí, né? E eu acho que a gente precisa das outras temporadas na Disney, hein, Disney? Dá um jeito aí de trazer. Porque só trouxeram os especiais novos e essas novas temporadas. Eu acho que a galera quer assistir o resto também. Inclusive minha esposa, ela quer assistir as outras temporadas. Então traz aí pra gente assistir, pô. Tivemos também a grande decepção da segunda temporada de The Last of Us, que tava indo bem, mas aqui, meus amigos, desandou geral, viu? A questão da Ellie ser LGBT não era uma questão, assim, preocupante, mas se tornou após alguns diálogos merdas que aconteceram durante a temporada. Fora que eles querem, sei lá, dar muita ênfase nisso, só que não faz tanto sentido como eles querem dar ênfase. Em vez de trazer temas, né, que são legais e interessantes para tirar dúvidas ou coisas do tipo das pessoas que não entendem sobre isso, eles acabam forçando a barra e colocando uns diálogos assim horrorosos. Essa segunda temporada foi aí muito decepcionante, principalmente por ser uma temporada que parece ser uma temporada de transição para se arrastar para essa terceira temporada com a perspectiva provavelmente, né, da Abby. Eles têm ali alguns episódios que parecem fillers no meio do caminho, até mesmo porque eles tiveram que dar uma esticada, né, nessa temporada para caber uma terceira. Só que acaba ficando cansativo em certo momento, apesar de que o episódio filler não é tão ruim assim. Talvez seja um dos melhores, inclusive, da temporada. Já algumas encheções de linguiça no meio do caminho, ou cenas que acabaram tirando o foco de um lado para pôr em outro, acabaram decepcionando. Principalmente de um grupo lá que era bem importante eles abordarem um pouco mais. E aí eles quiseram pegar outra parte para fazer e deixaram essa meio que de lado. Então, sei lá, esquisito. E também tivemos o fechamento e a segunda temporada da série Andor, que talvez seja a melhor coisa de Star Wars sem ser de Star Wars. Porque é Star Wars, mas ao mesmo tempo às vezes parece que não. De tão boa que é, né, nesses últimos anos. E claro, talvez um dos arcos mais insanos que temos dentro de Star Wars, que é quando Luke, né, acaba explodindo aí a Estrela da Morte. Porque a série, ela se passa antes dos eventos do filme Rogue One, que se passa antes dos eventos do episódio 4. E se você emendar um no outro, é incrível. A melhor experiência de Star Wars está aí, meus amigos, assim, eu falo com tranquilidade. Então, se você assistir Andor, Rogue One, episódio 4 e episódio 5, você não precisa nem assistir o resto, na minha opinião, porque só isso aí é o suco, né, de Star Wars, é o que faz a gente, né, Star Wars, amar Star Wars, é esse arco, beleza? As outras coisas são complementos, parece que desaprenderam, mas enfim. Esse arco é muito bom e eu recomendo demais. Assiste Andor, primeira e segunda temporada, e assiste Rogue One. E vamos para a quinta temporada também de You, que eu não tenho uma opinião formada sobre, porque eu não assisti nenhuma temporada de You, mas tinha um pessoal esperando essa quinta temporada. Então deixa aí nos comentários aí o que agrega nela, né, para essa série aí. E para as animações, ou no caso séries animadas, temos a primeira delas, Devil May Cry, que decepcionou uma grande quantidade de fãs, inclusive o que vos fala, porque ela, né, parece que o cara não jogou os jogos, ou nem viu nada sobre os jogos. Porque coisas básicas não tinham aqui em Devil May Cry, a série da Netflix.
Diga-se de passagem, eles fizeram a mesma coisa com Tomb Raider, que eu acho que é da mesma produtora, né, Lara Croft, que, meus amigos, que decepção. Podia ser melhor? Podia, mas também podia ser pior, né? Eu acho que fica ali na mediocridade total e você tem que relevar muitas coisas, né? Então, complicado. E aí tivemos também o filme na Crunchyroll, que é do One Piece, o arco de Egghead parte 2. Particularmente eu não tô ligado porque eu não assisto One Piece, mas tá aqui a menção. Ficou bom? Deixa aí nos comentários. Tivemos também a nova série, né, a série spin-off de Boku no Hero, ou My Hero Academia, para muitos aí, que traz aí a perspectiva Vigilantes, que se passa antes dos eventos. Se eu não me engano, acho que era 10 anos antes, eu não lembro ao certo, mas é algo por aí, viu? Era na época em que o All Might ainda estava em atuação e todos aqueles professores que a gente vê na série original estavam atuando como heróis e ainda não eram professores, por exemplo. Pelo menos nem todos. E também tivemos Moonrise, que eu também não assisti esse anime, mas está na lista, quem sabe aí mais pra frente. E aí vamos para maio, onde temos a segunda temporada do spin-off The Walking Dead Dead City, que é o spin-off da Maggie e do Negan, que muita gente está estranhando o caminho que está tomando, principalmente por conta dos acontecimentos, né, da série principal, mas ao mesmo tempo parece interessante, né? Eu assisti a primeira temporada, que foi bacana, mas é essa questão aí, né? The Walking Dead, para muitos já devia ter acabado há muito tempo, fugiu bastante do que veio o original dos quadrinhos e foi para esse lado de vários spin-offs, né? Então, sei lá, esquisito. E são spin-offs só porque sim, aparentemente. Temos também a segunda temporada de Poker Face, que assim, eu não sei qual é a dessa segunda temporada, mas a primeira é uma das melhores séries do ano que foi lançada. A série traz aí uma boa, né, narrativa, e essa segunda temporada parece expandir um pouco mais essa história. Não sei ao certo, como eu disse, que eu não assisti a segunda temporada, mas eu recomendo pelo menos a primeira. E aí, né, consecutivamente, se você achar que merece, porque realmente merece pelo menos a sua atenção para a segunda temporada. E aí tivemos Duster na Max, que foi uma decepção para uma galera, envolvendo aí algumas questões aí do submundo, do crime ou coisa do tipo, que temos uma investigadora junto com um cara que é o motorista, né, o famoso motorista, o piloto de fuga, que precisam aí investigar um grupo de, né, bandidos da região. Aí a série acabou sendo ok, não é ruim, não é boa, é ok. Outra série que chamou bastante a atenção é Murderbot. A série, né, traz aí uma narrativa sci-fi, né, de ficção científica, onde temos um robô que acaba pensando em algumas coisas que talvez não deveria. Então entra naquelas produções, né, de IA, assim como a própria Cassandra, só que aqui com uma outra abordagem, né, de investigação e tal. Então parece interessante. Esse aqui eu ainda não assisti, mas está no radar. E aí, para as animações, que muita gente curte aí, temos a primeira delas, Star Wars Histórias do Submundo, onde já tivemos 3 spin-offs dessa série antológica, né, no caso dessas séries spin-offs de animação, né, antológicas, que contam diferentes histórias ao passar dos episódios, que acabam tendo uma conexão ou outra com os filmes e as séries do Disney Plus. Então essas conexões acabam sendo bem legais para complementar e expandir, né, engordar um pouco mais a história de Star Wars. Aqui, se eu não me engano, vai mais pro lado da a visagem, alguma coisa desse sentido, eu não lembro o nome da protagonista, né? Pelo menos da maior parte dos episódios, mas conta a história de uma Sith, que é essa Visa, enfim, essa personagem aí. Então já tivemos histórias dos Jedi, histórias do submundo, teve mais outra histórias aí, né? Então é uma trilogia de séries antológicas de Star Wars. E na Netflix tivemos a terceira temporada de Sangue de Zeus, que, diga-se de passagem, é um anime que eu ainda não assisti, mas está no radar. Conta aí o que você achou dessa terceira temporada. Porque assim, temos a quarta temporada de Love and Death Robots, que assim, excelente, pra mim acaba ficando igual às outras, ou um pouquinho abaixo, mas ainda assim muito boa. A série animada trouxe outras, né, discussões sobre IAs e, claro, de ficção científica, ao mesmo tempo que aborda uma realidade que não parece estar tão longe assim em alguns âmbitos. Então a série é muito boa, recomendo demais. E chegamos em junho com a primeira série, Chespirito, Sem Querer Querendo. A série que traz aí uma roupagem diferente para Chaves,
que não conta a história de Chaves ou reescreve, né, a história de Chaves e tal, mas é uma outra série envolvendo o próprio Chespirito, né, e suas criações. É como se fosse um documentário, mas não é um documentário, é um docudrama ou algo parecido com isso, onde vamos ter o personagem Chespirito e a vida dele, né, enquanto produtor dessas séries lendárias, como o Chapolin, né, o Chaves, entre outras produções que ele, né, encabeçou aí por muitos anos. Envolve algumas tretas da sua vida, mas eu acho que foi até que leve, por conta, eu acho que de algumas artimanhas aí por trás, né, pelos bastidores da produção da própria série, envolvendo outros personagens, família e amigos, né, do próprio Chespirito. Então, é legal, mas parece faltar coisas, né? Então, se vocês me entendem. Tivemos também a série Stick, que traz de volta o ator Owen Wilson, né, para os holofotes, que estava meio sumido. Então, é uma série peculiar, onde vamos ver um jogador de golfe que, né, não realizou tudo o que deveria realizar, ou tudo o que queria realizar, e agora está tendo aí uma percepção um pouco diferente do mundo. A série chama atenção por ser uma série mais dramática, mas é aquela parada, né? Será que faz jus aí ao seu play? E também tivemos a segunda temporada de Os Bucaneiros da Apple TV Plus, que, diga-se de passagem, eu nem lembrava dessa série, foi lançada em 2023, e traz aí aquela famosa série de época, né, que ficou muito famosa, e temos aí uma cacetada. Atualmente, né, temos Os Bucaneiros, Idade Dourada, mais ou menos essa história aí. Eu gosto bastante de Dickinson, que é bem legal desse estilo de série, e também aquela série da Rainha da Rússia. Eu esqueci o nome da série, mas é muito boa, recomendo. E falando dela, tivemos a terceira temporada de Idade Dourada. Ela talvez tenha chamado ainda mais atenção nessa terceira temporada, e claro, né, muita gente estava esperando. E para você que curte, pode ser aí uma boa pedida para acompanhar aí a realeza. E para o fechamento da Marvel, pelo menos na quinta temporada, tivemos a série Coração de Ferro. Decepcionante do primeiro minuto até quase o último. Porque a única coisa que salva, eu acho que é a participação de um personagem que você vai ter que assistir para conferir. Ou não, né? Então, momento spoiler aqui, se é que você quer assistir, né? Coração de Ferro. Mas o último momento aparece o Mephisto finalmente. E pode ser aí uma das grandes ameaças para o futuro da Marvel, que pode se dividir, né, em 3, como eu estou especulando aí. Então, se você quer saber mais sobre isso, vai estar aí no card para vocês o vídeo que a gente falou sobre. Que eu falei sobre no caso, né? Mas enfim, Coração de Ferro aborda a história de Riri Williams, que acaba, né, indo para um caminho mais obscuro ali, né, um esqueminha ali, para angariar dinheiro para fazer a sua armadura, deixando assim um gosto amarguíssimo na boca, né, de quem gosta do Homem de Ferro ou de tudo o que o próprio Homem de Ferro representa hoje no CM. Parece que os produtores da série não assistiram o primeiro filme do Homem de Ferro, por exemplo. Então, sei lá, horroroso. E aí tem a série que eu preciso atualizar urgentemente, que é O Urso. Não tive tempo ainda de assistir a quarta temporada, porque essa aqui é aquela série que eu gosto de sentar e prestar atenção na série. É insana. Se você ainda não assistiu The Bear, ou no caso O Urso, assista. Recomendo demais. É uma história de um restaurante, ou no caso de uma família que tem um restaurante, o irmão acaba falecendo, o irmão mais novo vai assumir os negócios, né, do irmão mais velho, que tem ali algumas peculiaridades. Tanto os funcionários, que são praticamente família, mas também o próprio legado do restaurante. Então envolve muitas questões, tanto psicológica quanto familiar. Então é uma série muito boa, a montagem, edição, direção da série é excelente. E se você gosta de séries de culinária ou coisa do tipo, vai assim de olho fechado, se já não tiver assistido, né? Porque O Urso é insano. E como eu disse, tivemos Round 6, a terceira temporada, que veio logo após a segunda, cerca de 5, 6 meses depois da segunda temporada, o que foi bem aceito pela galera que gostou de Round 6, porque, né, é mais do que eles já gostavam. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu acho que é só um Battle Royale, né, com uma ideia bacana. Chamou muita atenção? Sim, porque pegou muita gente desprevenida. Mas ainda assim, não sabe, eu não gosto tanto assim. Então tivemos a terceira temporada. E se você acha que deveria ter
tido essa segunda ou a terceira temporada? Deixa aí nos comentários. Se você acha que deveria ter encerrado na primeira, deixa aí nos comentários. Acha que vai ter uma quarta? Deixa aí nos comentários, porque Round 6, né, tá aí uma das séries mais vistas da Netflix nos últimos anos. E bom, pessoal, então essas foram as séries e novas temporadas, animações, né, que mais me chamaram a atenção, ou da galera, que não deu para me assistir tudo, e também, quem sabe, né, assim, algumas das melhores, se não as melhores séries do ano de 2025 até o momento, do primeiro semestre, porque o segundo semestre foi está sendo bem recheado, muita coisa interessante e, diga-se de passagem, a parada fica sinistra a partir de agora. Então comenta aí, eu deixei alguma série de fora, né? Deixa aí nos comentários, alguma nova temporada ou anime, recomenda pra gente, né, conferir aí mais séries e mais produções. E o vídeo fica ainda mais completo quando vocês interagem e deixam suas recomendações também. Então já fica à vontade, deixem um comentário legal, recomenda alguma série. Ah, Alan, você esqueceu daquela, oh, você esqueceu daquele anime. Deixem nos comentários, porque eu sempre gosto de dar uma olhada, beleza? Inclusive Free Eren, que é um dos animes aí muito legais que eu gostei dos últimos anos, foi o editor aqui do canal que recomendou. Então gosto de recomendações aí e eu dou mais atenção, beleza? Então já faz isso aí, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se assistiu o vídeo até aqui e ainda não fez isso, pô, tá de sacanagem, né? Já ajuda a gente então, beleza? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e... Não, e fui nada, deixa aqui, ó, recomendação de vídeo pra você.